Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre trombose. O que é a trombose, quais os sintomas, afinal de contas, o que fazer? A trombose é quando você forma um coágulo dentro do vaso. Sabe aquela casquinha que quando você machuca forma na tua pele? Quando o sangue extravasa e forma aquela casquinha, é como se aquela casquinha formasse dentro do seu vaso. Se essa casquinha forma lá na sua coronária, você vai ter um infarto. Quando ela forma lá dentro do sangue, da irrigação de sangue do seu intestino, você tem uma trombose mesentérica, uma trombose dos intestinos. Quando você tem uma trombose, que um trombo forma e vai parar lá no seu pulmão, você tem o quadro que a gente chama de tromboembolismo pulmonar. Lembrando também a trombose que dá no cérebro, nas artérias que irrigam o cérebro, é o que a gente chama de AVC, o acidente vascular cerebral. No caso, é um acidente vascular cerebral isquêmico, é como o comumente chamado de derrame, que pode ser o AVC isquêmico ou o hemorrágico, mas no caso dos trombos é o AVC isquêmico. Esses trombos, eles vão ali entupir a passagem de sangue que estará irrigando aquele órgão. Então, aquele órgão, ele morre, aquela parte que está irrigada e que foi entupida pelo trombo, acaba matando o tecido daquele órgão que deveria estar irrigado. A trombose é uma coisa muito comum e a gente sempre deve ter alguns cuidados, lembrar sempre de alguns sintomas que podem acontecer. Lembrando aqui, o quadro mais comum que nós temos de trombose são pacientes que têm varizes e essas varizes, elas podem fazer com que o sangue fique parado ali naquela região por mais tempo, formando a formação desses trombos. O problema é quando esses trombos costumam migrar da sua perna e vão para o lado direito do coração, que o sangue ele é drenado para o lado direito do coração e o coração bombeia esse sangue para o pulmão. Esses coágulos que estão lá na sua perna, às vezes eles podem ir para o pulmão, então, fazendo aquele quadro que nós chamamos de tromboembolismo pulmonar, não permitindo a passagem de sangue de maneira adequada no pulmão, não oxigenando esse sangue de maneira adequada e o paciente, tendo um quadro grave de tromboembolismo pulmonar, ele fica muitas vezes com falta de ar, cansado. Esse paciente ele tem que ser submetido a tratamento de imediato pelo risco de morte que pode acontecer. Também há importante quadro de trombose quando o paciente tem uma arritmia chamada fibrilação atrial. Na fibrilação atrial, parte do coração não movimenta, não bate de maneira adequada e há formação de trombos dentro do coração. Esses trombos podem migrar, principalmente para o pulmão, como nós já falamos, se esses trombos são formados do lado direito do coração, e quando eles são formados do lado esquerdo do coração, eles podem migrar para o cérebro, fazendo o AVC isquêmico. Outra coisa que também faz formação de trombo são o processo de aterosclerose. Aquelas placas de gordura que estão nos vasos, quando elas se rompem, há a formação de trombos e esses trombos podem ocluir aquele vaso, pode fechar aquele vaso. Como tratamento que você deve ter o cuidado? Primeiro, ir no médico. Se você tem algum desses sintomas, vá no médico para que ele possa identificar qual que é a origem da sua trombose. Se você tem um quadro de varizes, você deve ir no médico também para que seja identificado e devidamente tratado o seu problema. Lembrando aqui uma coisa, também é muito frequente em grávidas você ter o processo de trombose, porque o organismo ele modifica totalmente durante a gravidez, modifica hormônios, modifica fatores que nós chamamos procoagulantes, fazendo com que haja uma tendência maior de trombose nessas pacientes. Então, também o pré-natal é muito importante que a paciente grávida vá no seu pré-natal,
vá e o seu controle com o seu ginecologista, obstetra, para identificar esse tipo de problema que possa ocorrer. E também, depois de identificado o problema, os tratamentos, né? Muitas vezes nós indicamos cirurgias para correção de varizes, cirurgias para correção de outros problemas dos vasos. Você também tem o uso de meias elásticas, né, para prevenir a formação de trombos nas pernas. Lembrando que principalmente em viagens por longo tempo, pacientes que viajam muito tempo em avião ou ônibus, que fica muito tempo ali parado, sentado, há um favorecimento de formação de trombos. Então, o uso de meias elásticas que comprimem aquilo dali ajudam na circulação para diminuir a formação de trombos. E, finalmente, né, também o uso de anticoagulantes, que é um tratamento específico que o seu médico possa passar em casos específicos para dissolver esses tipos de trombos. Era isso que nós tínhamos a dizer. Muito obrigado pela atenção.